Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal do YouTube. Hoje eu vou compartilhar com vocês um caso clínico que eu montei no articulador e vou mostrar o estudo desse caso e as possibilidades de tratamento, então não percam. E você que não me segue, eu quero me apresentar. Eu sou Dice Nascimento, eu sou dentista, reabilitadora, mestre e doutora na área de periodontia e implantodontia. São mais de 23 anos de experiência clínica, então eu compartilho o meu dia a dia, minha experiência com vocês, aquilo que dá certo no meu consultório, tudo que eu coloco em prática, eu mostro para vocês aquilo que funciona bem no dia a dia, tá bom? Então você que não me segue, aproveita para me seguir e também acione esse sininho aqui, porque toda vez que entrar um vídeo novo meu aqui, você será informado e assim você pode acompanhar tudo o que acontece por aqui, tá bom? Então, gente, o paciente, ele mordia dessa forma, ele já usou o aparelho. E o que acontece? Muitas vezes quando você usa o aparelho, às vezes é necessário fazer alguns ajustes, alguns acréscimos de resina, ou às vezes alguma ameloplastia, né, para você ter um equilíbrio certo, porque isso pode fazer com que os dentes se movimentem e aí possa causar perda das guias, né, de protusão e lateralidade. São guias importantes que ajuda a proteger os dentes, né? Então o paciente ele tava com essa mordida, né? Ó, aqui dá para observar que os dentes da frente, ó, estavam desgastados, ó, retinho. Olha só, isso dá a característica que a gente fala de sorriso invertido, quando esses dentes aqui estão menores do que os dentes de trás. Isso é um sorriso que a gente chama de sorriso invertido. Então, quando esses dentes da frente estão menores do que os dentes de trás, os dentes posteriores, além do comprometimento funcional das guias, tem também o comprometimento estético, porque a curvatura dos dentes é ascendente. Então, os dentes anteriores eles têm que serem maiores do que os posteriores. E aí a gente tem aquela curvatura, né, que a gente chama, né, uma parábola acompanhando a linha do lábio inferior. E aqui é a protusão dele. Olha como ele faz a protusão. Então, encosta quase todos os dentes. Olha, desse lado quase não há desoclusão posterior do lado direito, quase não há desoclusão posterior do lado esquerdo. Então, aumentar esses dentes anteriores, além de ficar mais bonito, vai contribuir para que haja uma desoclusão nos dentes posteriores, tá? Aqui, gente, olha só como é a guia de lateralidade esquerda. Ó, ele tem contatos no lado de trabalho e também no lado de balanceio. Tá? A lateralidade esquerda, a lateralidade aqui mostrando o lado de balanceio numa fotografia mais aproximada para vocês verem. Aqui a lateralidade direita. Então, tem bastante interferência nas guias de protusão e lateralidade. Aqui é para vocês observarem, né, o que precisa aumentar. Vocês viram que agora não tem mais aquela sensação de dentes pequenos, que parece que tá faltando dente na frente? Além de, olha só, aqui numa fotografia mais escura, aqui para vocês observarem o quanto vai ser aumentado, em torno de 1,5 mm, e observe que o sorriso, ó, já melhorou, não tá mais com aquela sensação que tá faltando dente na frente, que os dentes estão curtos. Aqui é só para mostrar a translucidez, que dá para vocês verem bem o que vai ser aumentado, tá? Aqui uma prova que a gente faz, teve um aumento também aqui nesse canino inferior para melhorar a guia. Isso a gente está fazendo um teste para avaliar o que precisa ser corrigido e para que nós possamos conversar com o paciente, ó. Então, aqui, olha só a guia agora. Agora você tem uma desoclusão. Aqui a guia só nos caninos. Você tem uma desoclusão no lado de balanceio, no lado de trabalho. Guia de lateralidade esquerda. Guia de lateralidade direita. Isso é o certo. Além de ficar mais bonito, que você tem. Então, a partir desse estudo é que eu faço todo o planejamento. Se há necessidade de fazer algum
desgaste ou só acréscimo, ou se o paciente tem que voltar para a horta ou não. A partir disso eu tenho condição de discutir planejamento, formas de solucionar o caso do paciente. Aqui nesse caso, ó, ele morde o primeiro contato posterior e depois ele faz isso, para fechar aqui, ó. Então fica aqui e faz isso, ó. Ó. Aí, para corrigir, o que eu faço? Eu travo na posição do primeiro toque, que a gente chama de RC, que é uma oclusão, um padrão de oclusão que é reproduzível. E aí eu fiz o enceramento, tá? Aqui vocês podem ver, aqui tá resolvido, vocês podem ver que aqui os dentes não estão encostando. Então, isso foi discutido com pacientes. Se há necessidade, se nós vamos acrescentar essa região posterior, esses dentes aqui que não estão encostando, porque esse último encosta, tá? Desse lado também, a gente tem os toques, mas não tem os toques aqui. Ou se ele vai colocar aparelho para fechar essa oclusão. Então, o que eu posso fazer? Fazer essa parte aqui, deixar travado a mordida aqui e aqui nessa região de primeiro e segundos molares, e o ortodontista termina de fechar, tá? Aqui nesse canino inferior vocês viram que eu melhorei a inclinação, com isso eu consegui melhorar aquele padrão de mordida cruzada de um lado e de outro, consegui um trespasse aqui na região anterior, e com isso eu tenho condição de aumentar esses dentes, e isso me favoreceu ter guias satisfatórias, corretas, e isso também contribuiu para... Depois que você chega nessa solução, fica fácil de você enxergar as possibilidades para fechar o caso. Então aqui agora nós vamos conversar com a nossa ortodontista, o paciente vai conversar com ela, para nós avaliarmos, né, se vai colocar um aparelho para melhorar, ou se nós vamos fechar mesmo só com acréscimo de material restaurador para melhorar a mordida dele e proteger, ó, tá? Então era isso que eu queria compartilhar com vocês, né? Mostrar para vocês. Então eu sempre tenho dois modelos, um encerado. Esse foi aquele até que eu mostrei para vocês, que eu encerei na minha casa. Eu adoro fazer enceramento, sempre que eu tenho oportunidade eu gosto de fazer, em vez de mandar pro laboratório. Ó, e aqui é o modelo como é, sem encerar, né? Ó. Tá bom? Então é isso, gente. Tem casos que nós conseguimos solucionar de uma forma bastante conservadora, de uma forma bastante simples. Complexo é só você conseguir enxergar isso. Que também não é complexo desde que você tenha o conhecimento, desde que você saiba como fazer, como montar no articulador, como montar em RC e fazer essa avaliação. Mas depois que você coloca no articulador, que você começa a encerar, que você começa a enxergar, você começa a visualizar as soluções para o caso. Por isso que eu falo, a gente só consegue tratar aquilo que a gente consegue enxergar. E como nós vamos conseguindo enxergar as soluções, vai surgindo várias formas de proporcionar o tratamento para o paciente e o melhor tratamento para o nosso paciente. Isso requer tempo e estudo. Se você gostou desse vídeo, compartilha com outros colegas, tá bom, gente? Um beijo para vocês e até o nosso próximo encontro.